Ontem, a CNN Brasil trouxe uma notícia bombástica. Segundo a CNN, a situação do ministro Alexandre de Moraes, a situação jurídica desse ministro é bem mais complicada do que a situação do ministro Dias Toffoli. Então, eu peço que vocês assistam uma reportagem completa aqui e deixem nos comentários o que pode acontecer com esse juiz Alexandre de Moraes. Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra um ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio. Tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vercaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial de compra e venda ali do resort Taiaiá por parte ali tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro e a família dele, a mulher dele que tem contrato, teve contrato com Daniel Vercaro, algum tipo de ajuda e de apoio. São as primeiras avaliações ali feitas por parte dos investigadores. A partir dessa informação, Márcio, vem a segunda informação. De fato, a Polícia Federal não pode sair investigando o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está sendo feito é uma análise de materiais apreendidos até agora. E para que seja analisado e para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigado formalmente, algo que nunca aconteceu na história da República Brasileira, é preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorize essa investigação. E aí vem uma apuração, um desdobramento dessa primeira parte da apuração. Para os investigadores, esses vazamentos afetando o ministro Cássio Nunes Marques têm ali sim um interesse de fragilizar a posição do Nunes Marques nesse julgamento de abertura de uma eventual investigação oficial contra o ministro Alexandre de Moraes, até contra o Dias Toffoli. Por quê? Porque no placar ali que os investigadores colocam, haveria ali um placar favorável a uma abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes de 5-4. Quem seriam os 5 votos favoráveis à abertura de investigação? Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Alexandre de Moraes não votaria e os outros 4 que seriam derrotados num eventual placar para essa abertura de investigação seriam Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e o Dias Toffoli. Ao vazar ali informações referentes ao Nunes Marques, especificamente nesse caso, o de que o filho dele recebeu mais ou menos R$300 mil de uma empresa que foi abastecida com recursos do Master, o interesse seria justamente de fragilizar essa posição e que ele vire e forme a maioria com o outro lado. É isso que está em curso. Agora, para atualizar a situação... como se dissesse, desculpa, Caio, é como se dissesse, ou investiga ou investiga todos ou não investiga nenhum. Sim, fragilizaria a posição dele a favor de uma abertura de investigação, justamente porque o filho dele, ou ele mesmo, poderia ali também, eventualmente, virar alvo de uma investigação. E só para atualizar a situação da delação, isso está em curso ainda. O ministro André Mendonça tinha autorizado mais 60 dias de investigação da Polícia Federal, isso foi mais ou menos um mês. Então, mais um mês essa investigação deve ser concluída para aí ver os próximos passos. Paralelamente a isso, tem uma investigação da Polícia Federal e tem a própria coleta ali de informações que os advogados do Daniel Vercaro estão fazendo com o próprio banqueiro na prisão, a fim de oferecer essa colaboração premiada. Ao final desse processo, o que a relatoria, o que eles vão fazer é comparar. Daniel Vercaro apresentou mais ou menos elementos do que a Polícia Federal investigou. E aí sim se decide se homologa ou não essa colaboração premiada. Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira.